Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois do último vídeo sobre hormônios vegetais, agora nós vamos associar esses hormônios ao controle do crescimento e aos movimentos que os vegetais realizam. Então, o que é preciso que a gente entenda sobre esse assunto, né? Que o crescimento de uma planta, ela acontece em resposta a um estímulo externo, que é direcionado, né? Então, esse crescimento é chamado de tropismo. Então, esse crescimento ele pode ser orientado pela luz, fototropismo, pela gravidade, geotropismo ou gravitropismo, pelo contato, tigmotropismo, ou por substâncias químicas, quimiotropismo. Então, essa imagem de baixo, a gente tem o crescimento, mostrando o crescimento, o movimento de um vegetal em função da luminosidade, fototropismo. Está indo em direção à luz? Sim, positivo. Está crescendo em direção contrária da luz, porque nós vamos ver o que pode acontecer? Fototropismo negativo, né? Aqui no segundo, o que a gente tem? A gente tem um caule se enrolando, né? Então, é um contato com uma outra superfície. Então, tigmotropismo. Então, vamos entender. Eu não falei com vocês que vocês iam entender o que a auxina tinha a ver com isso aqui? Primeiro dos movimentos. Fototropismo. Fotoluz, tropismo, movimento. Movimento com alguma coisa da luz. Então, o crescimento da planta, ele é orientado pela luz. Quem que comanda, quem que controla a auxina? Lembra que eu falei com vocês que a auxina promove o alongamento do tamanho da célula? Então, olha o que acontece, gente. Eu tenho a produção de auxina no caule, e quando esse caule é exposto lá à luz, o que acontece é que essa auxina migra para a direção oposta à que a luz está. Então, imagina aqui, eu tenho uma planta aqui, a luz do sol está aqui, ok? Então, a auxina está sendo produzida aqui em todo o vegetal, a luz do sol está aqui. A auxina migra para a região oposta da luz. A luz está aqui, então ela vai migrar para esse lado de cá. A auxina não estimula o alongamento da célula? Ela vai estimular as células daqui a alongarem. Ó, essas aqui aumentaram de tamanho, essas aqui não. Ó, o que acontece com a planta? Né? Ela alonga a célula e aqui esse alongamento leva ao vegetal a se curvar em direção aonde eu tenho a luz. Segundo movimento, geotropismo ou gravitropismo. É o crescimento dessa planta, só que orientado pela força da gravidade. Então, pensa, o que a força da gravidade faz com os corpos? Puxa os corpos para o centro da Terra. Então, exerce uma força para o centro da Terra. Então, as raízes não crescem em direção ao centro da Terra? Então, as raízes possuem geotropismo positivo. Agora, os caules não crescem em direção oposta, não vencem a força da gravidade? Então, os caules apresentam geotropismo negativo, um movimento de crescimento negativo em relação ao centro da Terra, crescem para o lado contrário. Isso é geotropismo. Então, olha aqui para vocês verem. Aqui uma germinação, né, mostrando a raiz crescendo, né, a radícula primeiro, crescendo em direção à terra e o caule para o lado oposto. Então, um geotropismo positivo da raiz e um geotropismo negativo do caule. Então, gente, por exemplo, aqui eu acho esse experimento muito legal. Supondo que um vaso com uma planta tombou. Ele está tombado. A planta estava aqui no vaso. A raiz dela cresce para cá, o caule cresce para cá, não é isso? Só que tombou. O vaso tombou. Igual nessa figura aqui da esquerda.
Com o passar do tempo, a raiz vai ter geotropismo positivo e o caule geotropismo negativo. Então, essa imagem aqui dá para vocês verem muito bem como que isso funciona. Aqui, quando acabou de cair, e aqui depois de um tempo. Olha a planta já virada embaixo, olha a planta já virada crescendo para o alto. Se você tirar dali, você vai ver que a planta caiu aqui o vaso. Se você tirar, que ela já vai estar assim, e você botar ela assim, ela vai estar para cá e a raiz vai estar para cá, mas em direção ao centro da Terra, na posição que ela se encontrava. Tudo bem? O terceiro movimento, tigmotropismo, que é um movimento orientado pelo contato. Quem é que faz isso, gente? Gavinha, lembra a gavinha da uva, a gavinha do chuchu? Ela encosta, entra em contato e se enrola. Então, esse movimento de se enrolar pelo contato chama-se tigmotropismo. Quem mais faz isso, gente? As trepadeiras também têm tigmotropismo, elas não têm o contato e se grudam ali. Então, esse crescimento é orientado pelo contato, tigmotropismo. Temos também o quimiotropismo. Esse é legal demais, gente. É o movimento, é o crescimento que é orientado pela concentração de determinadas substâncias químicas. É o que acontece, por exemplo, com a formação do tubo polínico. Lembra que a gente falou que o grão de pólen chega lá no estigma da flor, estimula a produção do tubo polínico para que o gameta masculino atinja a oosfera lá dentro do ovário? Então, gente, o tubo polínico, ele cresce em direção à região em que eu tenho maior substâncias químicas produzidas pelo gametófito feminino. Então, o crescimento dele, ele cresce em direção aonde há uma maior concentração dessas substâncias produzidas pelo gametófito feminino. Então, esse é o tipo de movimento que é tropismo, que é orientado por concentração de substâncias químicas, quimiotropismo. E aí, gente, tem um outro que esse eu gosto mais, que é o chamado nastismo. O que é o nastismo? O nastismo, eu chamo de nastismo um movimento do vegetal que vai depender apenas de um estímulo externo, sem importar a direção do crescimento. Entende? A gente viu, a luz orienta o crescimento em direção a ela, né? Eu tenho um outro crescimento orientado pela ação da gravidade. Então, aqui não me importa da onde vem esse estímulo. Importa que esse estímulo, ele estimula o movimento, mas ele é independente, ele não é um lado específico para um local específico. Então, por exemplo, onde eu vejo nastismos? Plantas que apresentam comportamento repetitivo de abertura de flor ou de folha durante o dia ou durante a noite. Por exemplo, a dama da noite, ela recebe esse nome, por quê? Porque ela só abre as suas flores à noite. Isso é nastismo. Além disso, sabe lá, o povo chama de dormideira, eu chamo de Maria fecha a porta. Aquela florzinha, aquela folhinha que a gente passa o dedo nela, ela fecha. Então, esse nastismo está relacionado com a absorção ou perda de água pelas células dessa folha, que é dependente do contato. Então, olha o que acontece, gente. Quando essas folhas, né, recebem um toque de qualquer coisa, não precisa ser toque da mão, não. A gente pode ir com um galinho, pode ser um inseto que passou ali. Quando elas têm um toque, essas células liberam íons de potássio, que geram uma diferença de pressão osmótica e perda de água para as células que estão ao lado. Se eu tenho perda de água, olha o que acontece com a minha célula. Minha célula tinha água, ela perdeu água. Ó, eu fecho, né? É isso que acontece com essas plantas. E eu vejo nastismo também aonde, gente?
planta carnívora, né? E também relacionado à perda de água, tá? Aqui tocou, perdi água para as células vizinhas, fechei. É assim que acontece, tá? Então, o movimento de abertura e fechamento das plantas carnívoras está diretamente relacionado ao contato que levam à perda de água das células que estimula o fechamento. Tranquilo? E assim terminamos os movimentos vegetais e encerramos o conteúdo do nosso segundo bimestre. Agradeço a todos, teremos um descanso agora, né? Temos a última avaliação, e aí depois a gente volta no terceiro bimestre com a fisiologia humana. Aí nós vamos nadar de braçada.